Fala galera, bem-vindos ao Relações Internacionais em Minutos, seu podcast para ficar por dentro dos temas mais quentes do cenário global, de um jeito simples e direto. Eu sou o Pedro e estou aqui com meus parceiros de sempre. E aí, pessoal? Lucas na área, pronto para mais uma análise. A gente vai desvendar as complexidades do mundo e hoje o bicho vai pegar, viu? Olá a todos, Gabi aqui, e hoje a gente vai mergulhar num assunto que está dando o que falar na internet e na geopolítica. Preparem-se. Isso aí, Gabi. Hoje a gente vai se aprofundar na acusação do Elon Musk. Ele disse que um ataque cibernético contra a plataforma X, o antigo Twitter, partiu da Ucrânia. É uma bomba, né? Essa alegação pode mudar completamente a forma como a gente vê esse conflito. Sem dúvida, Pedro. E para a gente entender melhor essa história toda, a gente vai usar como base um artigo do nosso próprio podcast, o Relações Internacionais em Minutos, e ele explora essa ligação entre o Musk, a Ucrânia e essa guerra de narrativas. Tudo acontecendo no MIS. Para começar, vamos recapitular o que aconteceu. A notícia inicial era que a plataforma X tinha sofrido um ataque cibernético, e a reação imediata de muita gente foi apontar o dedo para a Rússia. Normal, né? Levando em conta o histórico e as acusações de outros ataques cibernéticos. Faz sentido, Gabi. É o suspeito mais óbvio, né? Afinal, já vimos esse tipo de coisa acontecer antes desse conflito. Pois é, Pedro. Mas aí, o Elon Musk, o dono do X, soltou uma bomba. Ele afirmou que o ataque não veio da Rússia, nem de outro país. Veio de dentro da própria Ucrânia. Um ataque interno, originário do território ucraniano. Caramba, que reviravolta. É como se o tabuleiro do jogo virasse completamente, né? Exatamente, Pedro. E o mais interessante para quem estuda relações internacionais é pensar em como essa acusação, se for verdadeira, é claro, pode ser interpretada pelas diferentes teorias. Pensa num realista, por exemplo. Ele pode ver essa ação da Ucrânia, mesmo sem provas concretas, como uma tentativa de influenciar a opinião pública global, buscando mais apoio ou aumentando a pressão sobre a Rússia. Faz total sentido, Gabi. É a lógica de que os estados agem, usando a razão para defender seus interesses, buscando mais poder. Ou seja, essa acusação vinda de onde veio pode ter um objetivo estratégico do ponto de vista do realismo nas relações internacionais. É isso aí, Pedro. E essa reviravolta toda nos leva para a guerra de narrativas que o nosso artigo explora. É importante lembrar que, até pouco tempo atrás, o Musk era visto como um grande aliado da Ucrânia, principalmente por ter fornecido acesso à internet Starlink, que foi crucial para o exército ucraniano. Verdade, o Starlink foi fundamental, né? Ajudou muito na comunicação e coordenação das tropas ucranianas. E aí vem essa acusação do Musk que parece contradizer totalmente esse apoio. É, Pedro. Mostra como a guerra informacional é imprevisível. As alianças e as histórias que são contadas mudam rapidamente. E aqui que entra a perspectiva construtivista, que a gente também aborda no artigo. Para essa visão, o conflito vai além do campo de batalha. Ele acontece também no campo das ideias, dos símbolos, do discurso. Controlar a narrativa, a forma como o conflito é visto pelo mundo, é essencial para manter o apoio internacional. Interessante, Gabi. Então, não importa só quem tem mais poder militar, mas também quem consegue convencer o mundo da sua versão da história. Exatamente, Pedro. A acusação do Musk bagunça essa narrativa de quem é o vilão e quem é a vítima. Isso mesmo, Lucas. A narrativa molda a identidade, os interesses e as ações dos atores internacionais. Se a narrativa muda, o apoio diminui, as sanções são questionadas, a legitimidade da causa é posta em dúvida, a gente vê como isso é importante. É um jogo de xadrez em que as peças se movem o tempo todo, né? E essa situação levanta uma questão importante. Será que as plataformas como o X estão virando alvos ou até bodes expiatórios nos conflitos políticos internacionais? Uma pergunta para a gente pensar, hein? Plataformas como o X, principalmente depois que o Musk assumiu, têm criticado a moderação e o controle de conteúdo. Ao fazer isso, elas se colocam no meio de disputas geopolíticas intensas. Exato, Pedro. O X, que deveria ser um espaço neutro para trocar informações, está no centro de um conflito internacional e pode até ser usado para justificar medidas autoritárias de controle da informação. É um cenário preocupante, né? Totalmente, Pedro. E a gente conecta isso com a guerra híbrida, que também aparece no artigo. Nesse tipo de conflito moderno, as fronteiras entre o militar e o civil, entre tecnologia e armamento, se misturam. A informação e o ciberespaço viram campos de batalha tão importantes quanto o mundo físico. Ou seja, a guerra não se limita mais aos campos de batalha tradicionais, né? Exatamente. E no meio disso tudo, a desinformação aparece como uma arma poderosa. Esse caso do ataque ao IS e a acusação do Musk mostram como a divulgação de informações falsas ou manipuladas é uma ferramenta tática. Difícil, né? No meio de tanta informação, como saber o que é verdade? É um desafio e tanto, Pedro. Separar o que é verdade, mentira, exagero contra a narrativa, não é fácil. O mundo online é um labirinto.
A gente já falou sobre isso em outros episódios do Relações Internacionais em Minutos. Temas como desinformação, desordem informacional e discurso de ódio são complexos, subjetivos e podem ser manipulados politicamente. É importante ter isso em mente. Então não é só um lado que usa a desinformação como arma, né? Exatamente, Pedro. O artigo que a gente está usando como base destaca isso. Regimes autoritários e democráticos usam a desinformação para defender seus interesses. Não é algo exclusivo de um lado só. E quais as consequências disso tudo, Gabi? Bom, Pedro, isso tem um impacto global enorme, principalmente para as empresas de tecnologia que atuam em zonas de conflito. Como elas devem se posicionar? Qual a responsabilidade delas sobre o conteúdo que circula em suas plataformas? É uma questão complicada, Gabi. Se plataformas como o IS forem vistas como atores políticos, apoiando o lado do conflito, elas podem sofrer retaliações, sanções econômicas ou restrições operacionais em países aliados. E como fica aquele ideal de um espaço de informação neutro e transparente? Infelizmente, a realidade é bem diferente, Pedro. O mundo digital virou mais um palco de disputas internacionais. É essencial entender isso. Parece que o sonho de uma internet livre esbarra nas dinâmicas de poder, né? Pedro, o ciberespaço é mais um lugar onde a competição e o conflito se manifestam. Bom, pessoal, chegamos ao fim da nossa análise de hoje. Começamos com o suposto ataque cibernético a uma plataforma de mídia social e a acusação do Elon Musk. E acabamos descobrindo uma faceta importante da guerra moderna, a guerra da informação. Um tipo de conflito em que a verdade é questionada e moldada por diferentes interesses. É isso aí, Pedro. A linha entre fato e ficção fica cada vez mais tênue e influenciar a opinião pública global se torna uma arma poderosa. É, Gabi. E agora, queremos saber a sua opinião. A acusação do Musk é uma tentativa legítima de proteger a liberdade digital? Ou é uma manobra para enfraquecer a Ucrânia no cenário internacional? Deixem suas respostas nos comentários. Participe da discussão. Compartilhem suas ideias sobre essa análise. Se vocês gostaram, não esqueçam de curtir e compartilhar esse vídeo. Toda semana a gente se aprofunda em temas importantes das relações internacionais para vocês ficarem por dentro do que realmente importa. E se tiverem alguma pergunta ou sugestão de tema para a gente discutir, deixe nos comentários. Queremos construir esse espaço de aprendizado com vocês. Fiquem ligados. No próximo episódio do Relações Internacionais em Minutos, vamos continuar explorando como a teoria e a prática se conectam, para vocês entenderem melhor o mundo complexo das relações internacionais. Até a próxima! Valeu, pessoal!